Alimento. E isso é uma forma, eles são acostumados assim desde sempre. Eles fazem isso para se ajudar. E isso para eles é ensinar a criança desde cedo, né, a ser uma pessoa que ajuda, que contribui. Os indígenas têm essa cultura, certo? Então a tese 1 é o quê? Que, por exemplo, essas crianças que trabalham nesses roçados com as famílias, que deixam de estudar, é errado. Mas, nos casos dos indígenas, né, é um caso à parte, né? Guilherme, essas histórias, né? Como é que você está contando do seu pai? Tem muitas, né? Antes, no tempo dos nossos pais, acontecia muito isso, né? As crianças tinham que ajudar em casa ou a família não tinha muitas vezes nem o que comer, né? Então, as próprias crianças, muito cedo, tinham que trabalhar. Então, é isso, tá? Do texto 1, vocês vão falar que defende a tese que, nos casos dos indígenas, né, é correto, sim, as crianças ajudarem nas tarefas, né, no trabalho indígena. Aí vamos aí. No texto 2, há uma tese. Qual é a tese, gente, do texto 2? Tia, não sei. E aí? No texto 2, vou explicar, vou resumir para vocês, né? Fala que as crianças ainda são exploradas. No texto 1 falava do trabalho com a própria família, entendeu? No texto 2 fala da mão de obra, né? De crianças e adolescentes que são explorados, né? Crianças e adolescentes que trabalham, né? E são explorados, como o exemplo que a gente citou aqui, que vocês citaram dos pais de vocês, que eu citei da minha mãe. Hoje em dia ainda existe isso, gente, com certeza, né? Muitas crianças que são exploradas, né? Vocês conhecem algum caso? Eu só conheço esse mesmo do meu pai. E de hoje em dia, vocês nunca ouviram falar dessas coisas? Não, não. Mas a gente pode até não conhecer, né? Mas existem crianças que trabalham em fábricas, em indústrias, em lixões, né? Quando a própria família explora, bota a criança para trabalhar, para ir pedir dinheiro no sinal, para ir e fazer coisas que não é para a criança fazer, né? Criança é para estudar, né, gente? Não está trabalhando em indústrias, em fábricas, sendo exploradas, porque além de trabalharem, o que é que esses patrões fazem com essas crianças? Não pagam elas da forma que eles pagariam um adulto, né? Explora a mão de obra, né, do adolescente ou da criança e ainda não pagam o que é pelo trabalho que eles fazem, certo? Aí vocês vão escrever isso, né? No texto 2 o trabalho infantil ainda é explorado, né? Que as crianças hoje em dia ainda são exploradas. E no texto 3, gente? No texto 3 também é uma tese defendida. Explique. E aí? Vocês acham que o texto 3 é uma pergunta, tá? O texto 3 tem uma tese ou não? E aí? Os outros dois tinham uma tese. No 3 tem uma tese? Não, né? O texto 3 é diferente. O texto 3 é o texto o quê, gente? Não está trazendo uma tese. É um texto expositivo, argumentativo. Certo? Por que, eu digo? Por que esse texto é um texto expositivo? Vocês conseguiram compreender o que o texto 3 fala, gente? Ó, no texto 1 falou aí, né, do trabalho, lá dos indígenas. No texto 2 falou da mão de obra das crianças aí que são exploradas. E no texto 3 fala sobre o quê? Sobre alguns países onde lá o trabalho infantil não é proibido. Porém, tem um detalhe: não é proibido, mas as crianças, como lá no Peru, né? Falei o exemplo do Peru. As crianças trabalham, mas recebem os direitos como adulto. Lá, ao invés de, na cultura deles, ao invés de eles proibirem o trabalho infantil, eles permitem o trabalho infantil, né? E essas crianças recebem por esse trabalho. Diz assim, ó, gente. No Peru, afirma-se que
o trabalho é parte fundamental da identidade cultural peruana, não sendo possível nem desejável combater essa característica, e se regulamentá-la. Ou seja, para eles, o trabalho é uma característica peruana, é uma coisa que não tem como tirar deles. Então, o que é que eles podem fazer? Regulamentar. Ao invés de proibir, né? Eles permitem que crianças trabalhem recebendo pelo seu trabalho, né? De uma maneira justa, entre aspas. Ok? E aí, gente? Você concorda com as teses apresentadas nos textos? Justifique. E aí, gente, o que é que vocês acham? Me digam aí a opinião de vocês em relação aos 3 fragmentos. E aí, gente, qual é a opinião de vocês? Só um minuto, gente. A Stephanie está falando aí, né? Está falando aí do texto 1, né? Ela concorda que no caso dos indígenas, eles trabalham como uma forma de equipe, né? De ajudar. E não como uma mão de obra explorada. Verdade, Stephanie. Ah, obrigada. Ai, gente. E aí, mais alguém? Concordam com a Stephanie? Que no caso dos indígenas é válido? Né? Porque realmente no caso dos indígenas, eles não fazem um trabalho, né? Eles não são explorados. Lá é a cultura deles. Né? Um trabalho coletivo, é um trabalho em equipe. Né? Aí vamos aí. Item pode ler, Guilherme? Saiu, né? Vou ler. Nos artigos de opinião, a defesa da tese deve ser feita ao longo de todo o texto, e do mesmo modo que as propostas de intervenção do Enem devem respeitar os direitos humanos. Nesse contexto, as teses defendidas estão de acordo com a lei? Será necessário modificar algo? E aí, gente? Vocês sabem? Tudo bem, Guilherme. Percebi que você saiu, né? E aí, gente, essa tese aqui, vocês acham que nessas teses que foram colocadas nessa questão 5, elas devem ser, segundo o ECA, né, na opinião de vocês, mudadas em alguma coisa? E aí? Eu acho que não, tia. Não, não, sim, tia, mas depende também de qual tese. Vocês têm que falar de todas, tá certo? Um pouco de todas. No caso, gente, se a gente for levar em consideração, a gente concorda, né? Eu também concordo com essa questão aí do indígena e tudo. Porém, se a gente for olhar pelo estatuto, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está em desacordo com a lei, né? Porque para eles, né, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças não devem trabalhar, certo? Lá no artigo 60 do ECA, diz o quê? Que é proibido qualquer criança de 14 anos, até 14 anos, trabalhar, a não ser que seja como aprendiz, né? Eles liberam nesse caso aí, mas também não pode ser um trabalho que explore ou que tire da criança o direito da criança estudar, né?
existe isso, né? É cheio de direitos aí. É um estatuto realmente feito com todos os direitos dessas crianças, né? E dos adolescentes. No caso, vocês ainda estão aí protegidos pelo ECA, né? Já que, que a adolescência vai até os 18 anos. Então, vocês estão também ainda. Por isso que o livro de vocês traz isso, né? Porque tem gente que nem sabe, tem crianças e adolescentes que nem sabem que isso existe, né? Essas leis em defesa da criança e do adolescente, tá? Mas vocês agora, quem não conhecia, agora já sabe, né? Que tem aí o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. São leis, artigos que protegem criança e adolescente, né? São várias leis, se a gente for ler, é um estatuto extenso, né? Com várias leis, certo? De proteção a crianças e adolescentes, ok? Vamos terminar só a questão 6, aí vocês vão para o intervalo. Posso ler, tia? Pode sim. O período a seguir foi retirado do texto 2, analise-o. Nessa perspectiva, o trabalho infantil representa a negação de oportunidades de futuro. A. Produz uma paráfrase para esse período. Pronto. O que é que vocês vão fazer? Tem aí, né? Essa frase. Nessa perspectiva, o trabalho infantil representa a negação e a oportunidade de futuro. Vocês vão fazer uma paráfrase. O que é mesmo, hein, gente? Uma paráfrase? Me digam aí, pelo amor de Deus, não me digam que esqueceram. É o quê? Tia, eu acho que a paráfrase é um texto que muda algumas palavras, só que com o mesmo sentido que estava antes. Exatamente. É isso que vocês vão fazer nessa questão. Tá bom? É uma questão pessoal. Vocês vão ler essa frase e vão reescrevê-la, colocando as palavras de vocês, mas sem mudar a ideia original. Tá bom? Vocês vão falar o quê? Que o trabalho infantil, do mesmo jeito que está aí, só que com as palavras de vocês, representa o quê? A negação de futuro. Ou seja, representa, né, um futuro saqueado, um futuro interrompido, certo? Onde as crianças muitas vezes não vão ter a oportunidade de ter um emprego, de fazer uma faculdade, né? Por quê? Porque estão trabalhando quando devem estar estudando, certo? Nesse caso, o trabalho infantil apresenta a negação de futuro. Aí você poderia trocar até outras palavras, né? Representam um futuro bom, um futuro promissor, né? Pode mudar aí outras palavrinhas também, tá? Mas é pessoal. Vocês vão só reescrever do jeito que vocês quiserem. B, pode ler, Guilherme. Observando o contexto e utilizando seus conhecimentos, transforme esse período simples em um período composto por coordenação. Acrescente uma oração coordenada aditiva. Vamos lá. Tem aí, nessa perspectiva, o trabalho infantil representa a negação de oportunidade de futuro. Aí vocês têm que acrescentar uma oração aditiva. Qual é a conjunção, gente? Que dá essa ideia de adição, na maioria das vezes, hein? Quem é que lembra? Ui, muito bem, Stephanie e Guilherme. Isso mesmo. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever a frase toda e vão adicionar mais alguma coisa usando a conjunção. Pode ser a conjunção e. No caso aí tem assim, ó, nessa perspectiva, o trabalho infantil representa a negação de oportunidade de futuro e aí vocês vão escrever uma outra oração. O que poderia como a gente poderia completar? O que a gente poderia completar aí, gente? Vocês já disseram a conjunção, né? Que é o i. Muito bem. E o quê? Também é uma resposta pessoal. O que vocês colocariam? Tia, eu posso falar? Eu acho que eu ia botar assim. Nessa perspectiva, o trabalho infantil representa a negação de oportunidades e futuro. Mas como já está falando do futuro, aí você tinha que colocar uma outra informação, né? A Stephanie colocou aí. E afeta o psicológico dos mesmos, né? Aí é correto, vocês vão. É basicamente isso, tá certo?
e afeta o psicológico das crianças, e afeta a vida desses adolescentes e crianças para sempre. Vão adicionar alguma informação, ok? Gente, coloquem aí o número de vocês no chat, tá certo? Para que eu possa fazer a frequência de vocês. Desejo a vocês um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus, cuidem-se e até terça-feira, nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, Tchau, beijo. tchau, tia. Até. Tchau, bom fim de semana. Para a senhora também. Obrigada. De nada. E bom resto de tarde. Obrigada para você também. Obrigada, tia. Por nada, amor. A tia já saiu? Já.